Bem-estar, vamos falar do yoga e contamos com a mestra Catarina. Ora, viva, como está? Bom dia, muito obrigado antes de mais pela presença do Centro do Yoga do Porto, é isso? Exatamente. A mestra Catarina Ferreira, que hoje nos traz também um convidado para que possamos lá para casa dar alguns exemplos de alguns exercícios que eventualmente possam fazer em casa a bem-estar, ou seja, para que se sinta bem. Mas isso vamos falar já a seguir. Para já, queria tentar perceber o que é este Centro do Yoga do Porto. O Centro de Yoga do Porto começou há 10 anos, Há 10? exatamente, há uma década. Rua de Camões, não é? Exatamente, No Porto. Rua de Camões, número 115, segundo andar. E o objetivo é ensinarmos o yoga como ele era antigamente, com todas as suas disciplinas técnicas, tratando o ser humano como um todo, porque hoje vamos falar de bem-estar e o yoga é isso mesmo, ajuda as pessoas, o objetivo é mesmo manter-nos saudáveis, manter-nos felizes e estimular também o nosso aumento de consciência, tornar-nos mais sábios. E para isso temos que ver e observar o ser humano, não como se costuma dizer só corpo e mente, não é? Mas o ser humano tem 7 planos: o corpo físico, o energético, o emocional, o mental concreto, o mental abstrato, o intuicional, e o ser humano deve ser visto em todos esses planos, em todos esses aspectos e trabalhado de uma forma harmoniosa. E que que eu saiba, o yoga já vem de há 6.500 anos, portanto há muitos anos, e ainda perdura porque vê o ser humano dessa forma, trabalha o ser humano de uma forma harmoniosa, mantendo saudável. Há mais de 6.000 anos tinha um nome muito curioso, não tinha? Samkhya e Yoga são a mesma coisa. Exatamente. Como é que é? Samkhya. Pronto. Samkhya e Yoga são a mesma coisa. Para si também, acho muito bom. O Samkhya, qualquer coisa desse género, mas é mais fácil o yoga. Seja como for, vamos só tentar perceber 2 ou 3 situações onde o yoga de facto pode reforçar, porque eu penso sempre em concentração, mas não só. O yoga tem 13 disciplinas técnicas que podem ser aplicadas aos adultos e 12 às crianças. Aliás, desculpa interromper, Catarina, mas vocês têm também aulas do yoga para séniores, não é? O yoga deve ser praticado durante a vida inteira. Nós temos que começar desde pequenininhos, o normal é começar-se aos 3 anos, ou às vezes antes, com pré-yoga, mas o normal é começar-se aos 3 anos e a partir daí nunca mais deixar, porque é uma filosofia de vida. Portanto, ajuda desde pequenininho a saber controlar as emoções, a energia, e portanto passa pela fase das gestantes, passa pela fase antes disso, dos estudantes, não é? Porque hoje em dia há muito stress ao nível do estudo e não só, há muito stress no trabalho, e portanto também há o yoga mais aplicado às empresas e depois, claro, também ao nível de séniores. Aliás, o yoga vive a que nos mantenhamos saudáveis durante mais anos da nossa vida, não é? E portanto os séniores praticam yoga. Há 10 anos, tenho um aluno que começou há 10 anos quando o Centro de Yoga do Porto abriu, tinha 65 e agora está com 75, ele diz: eu estou aqui bem, mas a minha família está toda, os meus amigos à volta estão todos a ficar doentes, eu estou com 75 Portanto, é um belíssimo exemplo para que se possa praticar exatamente, é muito yoga. importante, é muito importante mantermos saudáveis. Muito bem. Ora, hoje a mestra Catarina Ferreira trouxe-nos também o Rui Pascoal, que aqui está. Há cada vez mais gente a praticar o yoga ou não? Sim, cada vez mais. E nestes últimos anos tem, sei lá, não digo duplicado, talvez triplicado ou quadruplicado o número de pessoas que pratica yoga. Não só porque as pessoas sentem mais necessidade, porque hoje em dia, e sabemos que a principal fonte de doença daqueles tempos vai ser o stress, e o yoga consegue combater muito facilmente o stress. Não só, também não temos tempo para nada, e o yoga ajuda-nos, ensina-nos a dilatar o tempo, e portanto, por isso é preciso, e as pessoas sentem necessidade. E quem que experimenta, gosta, percebe que ganha com isso e vai transmitindo também a palavra. Ainda bem que fala nisso, porque ainda hoje me disseram que o stress era a causa de um pequeno problema que eu tenho nos dentes. Disseram-me que era stress. Disse-me a minha médica dentista, Cristina, enfim. Ai, o que inventam agora? É o stress, é o stress, é o stress. Ora, vamos então perceber o que se passa com o Rui também e que exercícios são estes. Eu vou pedir ao Rui então que desfaça. O que nós vamos tentar falar, antes de mais dizer que o yoga deve ser sempre praticado com um professor qualificado, numa boa escola. A entidade que acredita os cursos em Portugal é
a Confederação Portuguesa do Yoga, que é quem estatutariamente é responsável pela acreditação, mas, portanto, sempre com um bom professor, porque é, como disse, também perigoso se não soubermos, se estivermos a fazer exercícios sozinhos em casa. Mas depois sem de ter essa orientação, podem fazer alguns exercícios em casa ou Sim, ou não depois convém? de terem a orientação, convém que as pessoas comecem, depois de saberem que já terem certeza que já estão a fazer corretamente, E que estão a fazer bem, não é? que estão a fazer bem, nós devemos praticar todos os dias, para nos sentir, se nos podemos sentir bem, porque não praticar, não é? Claro. Mas o professor deve sempre manter o professor. Aliás, quem pratica durante um tempo e deixa de praticar com o professor, por várias questões de tempo, etc., acaba por sempre voltar, porque o professor durante a aula transmite muito amor, muita energia e, portanto, a pessoa sai com muita força, muita coragem, e isso é importante para o dia-a-dia, que é algo Tínhamos que se praticarmos falado antes, antes de começar então o programa Grandes Manhãs. Tínhamos feito. Agora não convém nada, porque enfim. Bem, então, mas podemos então, vamos lá. perceber... Vamos começar por exercícios de alongamento. Dizem que temos a idade da nossa coluna e no yoga nós trabalhamos imenso a nossa estrutura e a nossa coluna, a nossa estrutura óssea e coluna, e vamos começar por elevar os braços lateralmente e tentar alongar. Neste exercício o que é que nós trabalhamos? Trabalhamos no alongamento, trabalhamos e ajudamos toda a coluna. Eu vou pedir para ele voltar atrás. Volta lá atrás. Quando nós estamos a alongar, portanto, além de aliviarmos o peso do corpo, das malas, das roupas que suportamos, podemos também com os alongamentos corrigir algumas posições, alguns defeitos, alguma escoliose, etc., que possamos ter na coluna. E, portanto, todos os dias nos devemos alongar. Portanto, nem que seja sentada à secretária, esticar os braços um pouquinho. Fica já uma dica, então, lá para casa, ok? É porque é super importante, porque toda a gente se queixa que tem problemas de coluna e ninguém... O alongamento vai fazer com que toda a musculatura, quer das pernas, quer das costas, do pescoço, também seja trabalhado. E há uma linha muito importante de energia, que também, todas as linhas, portanto, do corpo, mas pelo menos a linha principal de passagem de energia, também vai ser alongada e vai ser desobstruída. Ela é mais fina que a espessura de um cabelo, portanto tem que estar bem alongada para estar desobstruída. A seguir vou pedir para ele fazer uma lateroflexão, portanto já alongamos a coluna, trabalhámos-la para a frente, vamos trabalhar agora para os lados, quer para um lado, quer para o outro. O que é que vai fazer? São exercícios muito simples que podem fazer lá em casa. O que é que ele agora está a trabalhar? Está a trabalhar a coluna lateralmente, trabalhando musculatura de um lado, mas também está a trabalhar deste lado alongando, deste lado contraindo, vai pressionar os órgãos abdominais ao respirar fundo. E vai trabalhar também as suprarrenais, as glândulas suprarrenais, produtoras da adrenalina, da noradrenalina. Vou pedir para fazer agora uma retroflexão, voltando-se de lado. E nós trabalhamos muito e estamos sempre muito corcundos, não é? A nossa posição que vamos ganhando é de corcundo. Sim, normalmente sentados à secretária. Mas a retroflexão, abrir a zona do peito é fundamental, porque sem forçar a zona lombar, que não pode doer, toda esta zona é daqui que vem a zona do amor, do coração, todos nós sabemos, e nós andamos ali, por isso é que também não somos tão pacíficos, tão amorosos, tão bondosos. Portanto, temos que abrir mais o peito. Um pouco o nosso peito faz muito bem, não só à parte respiratória, à caixa torácica, mas pronto, trabalha toda essa zona. Vou pedir agora que ele se sente para passarmos a uma rotação. Mestre, eu vou pedir muito rapidamente só um exercício, mais até porque vamos ter a oportunidade de conversar provavelmente todas as semanas, e eu entusiasmei-me logo no início com a conversa sobre o Centro do Yoga do Porto e, portanto, eu próprio me perdi no tempo. Um exercício mais, mas já ficamos com algumas dicas. Para preparar para o inverno? Então, podemos fazer um exercício respiratório, que no inverno nós temos sempre as nossas vias respiratórias muito obstruídas. Vou pedir ao Rui que limpe as narinas. É um exercício não só de limpeza das vias respiratórias, que devem manter-se bem limpas, mas também, eu vou pedir para tirar a t-shirt rapidamente, mas também tem a capacidade de hiperoxigenar. Quando estamos cansados, ajuda a que estejamos mais algum tempo a trabalhar com o excesso o suplemento de oxigênio que vem para a circulação sanguínea. Então enchemos completamente os pulmões, a caixa torácica mantém-se cheia e só a zona abdominal é que mexe, para fora lentamente, para dentro rápido, com uma estocada, como se espirrássemos. Pode-se fazer tapando uma narina e depois tapando a outra.
e assim ajudamos as nossas narinas a ficarem desobstruídas. É óbvio que também outra coisa que nós depois poderemos falar mais à frente são os relaxamentos, em que nós desenvolvemos muito o nosso sistema imunitário com o relaxamento, e é em 10 minutos, quando as pessoas souberem relaxar bem, 10 minutos de um bom relaxamento valem por uma noite de sono, é o que dizem. É, parece-me bem. Olha, uma boa dica para a semana, então retomamos o tema e retomamos por aí. Combinado? Tá bem, pode ser. Mestre, muito obrigado. Rui, Obrigada, muito eu. obrigado também pela colaboração. Ora, eu recordo que nós tivemos aqui a oportunidade de lhe dizer que vamos ter sempre, diariamente, uma consultora astrológica. No início do programa, às 11, é muito simples, deve ligar o 22 953 852 para colocar uma questão, mas não só, para deixar